Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que continuamos a nossa jornada de oração. Estamos no 8º dia e hoje a nossa temática está voltada para o movimento mundial. Antes de falar desse tema tão preciso e tão especial, eu gostaria de falar um pouco da história de um grande homem de Deus, Charles Fichte, um grande pastor, estudioso da profecia de Daniel, um homem que dedicou a sua vida para a obra e a pregação do Evangelho. Charles Fichte sofria de tuberculose e em muitos momentos os médicos o aconselharam a não ficar no frio, enfrentando o inverno rigoroso, mas ele acreditava que Jesus voltaria em 1844. Justamente no dia 22 de outubro, naquele ano, a fé de Charles Fichte e dos demais pioneiros era que o Salvador apareceria nas nuvens dos céus. Infelizmente, 2 dias antes, por ter batizado muitas pessoas em lagos muito frios, Charles adoeceu. Por já sofrer de tuberculose, estava prestes a morrer. Sua esposa chorava e ele simplesmente olhou para ela e disse: "Não chore, minha amada. Daqui a 2 dias, Jesus voltará e eu irei ressuscitar." Você conhece a história. Passou-se os 2 dias. Passou o dia 22. Jesus não voltou. Infelizmente, Charles Fichte morreu, mas ele tinha uma convicção. Ele deu a sua vida por algo muito incrível, algo que estava acima de qualquer coisa dessa terra, pois o seu coração estava no reino de Deus. O interessante de tudo isso também é a história de John Nevins Andrews, um grande homem que tinha tudo para ser um grande diplomata nos Estados Unidos. Ele simplesmente escolheu ser um servo de Deus. Andrews chegou a saber todo o Novo Testamento de memória e algumas partes do Antigo Testamento. Esse homem tinha praticamente toda a Bíblia em sua mente. Esses homens tinham algo de diferente. E o que mais nos chama a atenção são vários textos bíblicos. Inclusive, eu gostaria de compartilhar o verso 9 e o verso 10 do capítulo 10 de Apocalipse, que nos diz: "Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe, dei-me o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, porém no meu estômago ficou amargo." A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem sua certidão de nascimento profética. Ela está descrita em Daniel e Apocalipse como um movimento divino que iria ser levantado por Deus e por homens usados pelo Espírito Santo para cumprir a missão que Cristo nos designou. O interessante de tudo isso é que esse movimento mundial tem a missão de mostrar para o mundo um Cristo ressurreto e que em breve voltará para nos buscar. Agora entendemos por que Charles Fichte sacrificou sua vida por uma causa maior. Simplesmente Ellen G. White diz no livro Primeiros Escritos, quando ela tem uma visão da Cidade Santa, ela vê Charles Fichte embaixo da árvore da vida. Que incrível! Esse homem já está com a sua salvação garantida. E agora a pergunta que fica para mim e para você: o que será que nós estamos fazendo pela obra de Deus, pela causa de Deus? Esses homens deram suas vidas pelo Evangelho. O interessante é que esse movimento é um movimento de Deus, essa igreja pertence a Deus. Dos 237 países reconhecidos pela ONU, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 235, porque essa é a igreja de Deus. Você faz parte dela, Jesus está te chamando para cumprir a missão. Lembre-se que você está vivendo numa época que Tiago White, Ellen White, Andrews, Charles Fichte gostariam de estar vivendo, porque eles queriam estar aqui, prestes a ver o Filho de Deus voltando nas nuvens dos céus. Que esse seja o meu desejo e o seu desejo de estarmos vivos, firmes e fortes na missão de salvação de pessoas.